Bom pessoal, neste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre algoritmos de escalonamento, que faz parte de um trabalho para a aula de sistemas operacionais. Mais especificamente, está falando sobre o algoritmo de escalonamento próximo de menor tempo restante. Esse algoritmo faz parte do algoritmo de escalonamento em lote, de sistemas em lote. Eu peguei aqui um objetivo do escalonamento mais específico de sistemas em lote. Qual o objetivo aqui neste caso? A vazão, que o que é? Aumentar ao máximo o número de tarefas prontas por hora. Melhorar o tempo de retorno e a utilização da CPU, para que a mantenha ocupado a maior parte do tempo possível, para que evite que a CPU fique ociosa. O que esse nosso algoritmo de escalonamento ele faz? Aqui o escalonador ele escolhe o processo que tem o menor tempo de execução restante. Eu preparei aqui uns desenhos simples aqui, para que a gente possa fazer uma analogia em cima de um atendimento aqui de um dono do mercado. Claro que no mundo real isso não é uma coisa comum assim, mas acontece, acredite. Aqui nós temos o dono do mercado que está atrás do caixa aqui, então vocês podem imaginar o tamanho do mercado, né? Está o dono aqui atendendo. E nisso chega o fornecedor aqui com o seu catálogo. O dono do mercado está fazendo seus pedidos aqui. Vamos dizer que ele tem um monte de pedidos. Esse fornecedor aqui ele fornece bastante para ele. E nisso chega um cliente. O cliente está comprando apenas um item. E o dono do mercado ele conhece previamente, sabe que para ele atender o cliente aqui vai ser bem rápido. Já o fornecedor vai demorar. Então ele não vai deixar o cliente esperando, ele pega, atende o cliente para depois ele retornar para atender o fornecedor. Então lembrando que esse algoritmo de escalonamento ele faz parte, ele é uma versão, ele é uma versão preemptiva do algoritmo tarefa mais curta primeiro. Por que ele é uma versão preemptiva? Porque o sistema ele pode interromper o processo. Que nem aqui neste caso o dono do mercado está atendendo o fornecedor e ele para o atendimento ao fornecedor e vai atender o cliente primeiro. Então houve uma interrupção, que o sistema interrompeu. No caso aqui o dono do mercado é quem comanda aqui, quem que ele vai atender primeiro. Se fosse uma versão não preemptiva, isso não seria assim. Fazendo a analogia aqui, quem estava em execução aqui, que seria quem estava em atendimento, que seria o fornecedor, era ele só ia liberar o dono do mercado quando ele acabasse de fazer todos os pedidos. Mas como é preemptivo, ele pode ser interrompido. É o que acontece aqui. Então ele atende o cliente que é mais rápido e depois volta para o fornecedor. O mesmo pode ocorrer de forma contrária. Ele está atendendo, digamos que ele esteja atendendo aqui o fornecedor e seja pouca coisa, 1 ou 2 pedidos, coisa rápida, e isso chega um cliente ali com uma compra razoavelmente grande. Pode ver que o carrinho dele aqui está cheio. E o dono do mercado aqui conhece, sabe que para ele atender o fornecedor aqui vai ser bem rapidinho. Já o cliente vai demorar. Ele atende primeiro, continua atendendo o fornecedor e logo atende o cliente. O fornecedor neste caso foi embora. Então é isso que esse algoritmo faz. Ele escolhe qual tarefa vai ser mais rápida.
Que nem no caso aqui, chegou só o fornecedor, como tem só o fornecedor, mais rápido é o fornecedor, porque não tem outro processo. Mas como chega o cliente com apenas um item ali para compra, que seria bem rápido, ele interrompe o atendimento ao fornecedor e volta para o cliente. E o mesmo ocorre de forma contrária, como eu expliquei antes. É uma analogia simples, mas eu espero que traga um bom entendimento do funcionamento deste algoritmo. Também encontrei uma animação no Wikipedia aqui que traz isso de forma bem simples também, que traz um entendimento bem bom do funcionamento do algoritmo. Nós temos aqui dois processos, o processo 0 e o processo 1. O processo 0 aqui, ele, no seu total, ele leva 5 segundos para ser executado, para que termine, né? Já o processo 1 é apenas 2 segundos. Só que quando chega o processo 0, o processo 1 ainda não está na fila de prontos. Então o processo 0 é o que entra em execução. Observe, deixa ele começar de novo, observe aqui que chega o processo 0 e entra em execução, não tem outro. Quando ele executa aqui, 2 segundos, chega o processo 1. O sistema faz a comparação do tempo deles, o escalonador faz a comparação do tempo deles e vê que o processo 0 ainda falta 3 segundos para executar, enquanto o processo 1, seu tempo total é apenas 2 segundos. O que ele faz? Ele interrompe o processo 0 e atende o processo 1, que no caso executa o processo 1, é como no caso do nosso mercadinho lá. Tá, o fornecedor aqui, digamos que o processo 0 seja o fornecedor, chega o cliente com apenas um item, o que ele faz? Ele para de atender o fornecedor aqui, no caso que é o processo 0, e atende o processo 1 aqui, que termina a sua tarefa, daí volta a executar o processo 0. É assim o funcionamento do algoritmo de escalonamento próximo de menor tempo restante. Eu espero que esta videoaula venha trazer aí um bom entendimento deste algoritmo. E é isso por hoje. Obrigado.